Quem é você? Olha, eu vou começar pelo seguinte, sou um bicho do mato, porque eu nasci numa fazenda de café, Fazenda Cachoeira, né? Meu nome é José Roberto Urquiza, e na época essa fazenda era do Jeremias Lunadelli. Meu avô era o administrador dessa fazenda e ele fez a expansão da fazenda. Foi a fazenda que teve a maior quantidade de pés de cafés do Paraná, 3,5 milhões de pés de café. Então eu nasci lá, em São Sebastião da Moreira, é um município bem pequeno, né? E até os 5 anos eu vivi dentro de fazenda, quer dizer, eu era realmente um menino de mato. Vida rural totalmente. Totalmente. Quando, em 56, meus pais mudaram para Londrina, meu pai foi o contador, o conta-livros nesta fazenda, né? Depois nós fomos para a Fazenda Cascata, em Bela Vista do Paraíso. Aí quando nós mudamos para Londrina, e eles me colocaram num coleginho desses de que o menino tinha que ficar, né, para, sei lá, acho que era pré-primário, alguma coisa assim. No primeiro dia eu pulei um muro de 2 metros de altura que eu nem sabia como que eu fiz aquilo, né? Mas eu fugi como um bicho de mato e todo mundo procurando, quando fui ver eu estava dentro de casa, lá atrás da porta, escondido, né? Que era, para mim aquilo era uma agressão, desta forma que... Aí eu fiz o primário em Londrina, né? Esse primário foi na escola paroquial Vicente Palotti. E eu era um aluno, eu sou o filho mais velho, né? E na minha família somos em 9. Na verdade são 10, 5 homens, 5 mulheres, mas uma pequenininha faleceu com 3, 4 meses de idade, aquelas doenças que faleciam antigamente. E aí fui para o primário, né? E era um aluno medíocre, ou que passava a ler, mais ou menos, né? Mas quando chegou no último ano, apareceu um padre lá e veio convocando vocações, né? E me contou uma história de um padre Damião, que era dos Sagrados Corações, que tinha ido para o Havaí, enfrentado os leprosos, né? E ele perguntou quem queria ser padre. Eu não sei porquê, eu levantei e falei, eu quero ser padre com 9 anos, coisa que você não tem a menor ideia. Mas, na verdade, hoje eu tenho consciência que o apelo foi a ação que este cara tinha feito no Havaí. É isso que me chamou. Aí foi um drama, porque eu sou filho de imigrantes, metade espanhol, metade italiano. A parte espanhola do meu pai, ele queria me matar. Filho meu, não usa batina nunca, né? E criou um drama. Do lado da minha mãe, o sonho era italiano ter um padre na família. E foi aquele percalço, aquela luta, etc. Né? E meu pai não queria me deixar ir para o seminário com essa idade. Mas eu acho que eu sou teimoso, viu? E desde lá veio marcando isto e protegido pela minha mãe, acabei vindo para Curitiba, aqui em São José dos Pinhais, estudar no seminário onde hoje é a PUC, né? Que é o campus lá de São José. Campus São José dos Maristas. Bom, o meu pai se convenceu porque os padres eram espanhóis. Aí quando fui conversar com ele, era espanhol com espanhol, e ele não falou não, né? Na frente do padre ele abaixou a crista, mas enfim. Eu fui para esse seminário e no meu primeiro ano teve uma passagem curiosa, porque eu tinha de 9 anos e meio para 10, porque eu nasci dia 30 de julho de 1951.
Então, eu era do meio do ano, então eu tinha um ganho por ser do meio do ano, né? Eu começava meio ano antes que todo mundo, enfim, que era aquele sistema. Aí no meu primeiro ano, eu comecei a ter uma série de dores de cabeça, que era tudo de mentira. Era dores de cabeça para compensar a falta dos pais, né? E para ter as regalias de vir de vez em quando com o padre para Curitiba, etc. Foi valiosíssimo aquela dor de cabeça de mentira. Providencial. Primeiro, eu vim a Curitiba em 1961, 62, ou que fosse naquela época, e conheci Curitiba num lugar que, na verdade, eu nunca teria a oportunidade de conhecer. Aí chegou um tempo que não deu mais, né? E o padre superior me chamou e falou: Urquiza, você é um fingido. Bom, com aquilo foi o meu despertar, né? De um aluno medíocre, eu me transformei totalmente. Passei a ser o melhor, fui em todas a sequência, né? E eu acho que foi aquilo, foi um fato que ficou. De qualquer forma, a religião te ajudou a impulsionar você, né, para novos conhecimentos, quer dizer, te abriu a forma de ver a vida. Eu sempre quis ser padre, ou seja, sempre tinha na minha cabeça uma fidelidade com os princípios. Eu nunca pensava, bom, vou deixar de ser. Mas a diferença de um seminário, hoje eu vejo seminaristas, né, por exemplo, o Gilberto Carvalho, que está lá do lado, hoje é ministro e estava ali do lado do Lula, ele também é de 51. E o Gilberto queria me levar para Londrina, né? Eu me lembro que ele ia, mostrava o Seminário dos Vicentinos para mim, falava, você fica aqui, não vai lá em Curitiba, né? E, enfim, a gente era conhecido e ficamos conhecidos desde aquela época. Mas o que tem um seminarista de diferente de um normal? Nós tínhamos 1 hora de aula, 1 hora de estudo. Então, esta quantidade, né, e essa quantidade de coisas que nós lemos, que nós aprendemos, e daí você tinha latim, você tinha grego, você tinha espanhol, você tinha francês, você tinha inglês, você tinha uma riqueza de coisas assim que nos preparou melhor ou nos deu um berço muito forte para a sequência. E aí, em 1967, fiz o vestibular para filosofia, né, na Católica. Eu hoje não tem mais ali onde era o Santa Maria, mas ali era aquela quadra ali, né? E fiz em 68, 69 o primeiro e o segundo ano em filosofia. E em 60, 70 eu parei para fazer o noviciado. A congregação que estava era religiosa. Então, os religiosos têm votos de pobreza, obediência e castidade. Mas como eu estava muito jovem, né, aquilo me machucou um pouquinho, o fato de fazer votos de obediência, castidade e pobreza, quando eu via que nem tudo era assim. Então, eu queria ser padre, mas não poderia assumir uns votos que eu não poderia garantir, desculpa. Então, nesse momento, né, bateu um clique assim, falei, opa, peraí, tenho que repensar, eu não vou mentir, né, deixa de ser fingido, Valeu. Passou a ter uma validade na minha vida muito marcante. Quando nós chegamos, então, nesse momento, nós viemos para Curitiba para procurar emprego, assim, sem pedir licença para ninguém. Eu e o Pedro Franco Cruz, falecido há 2 anos atrás, né, mas um grande irmão meu, mas foi jornalista, etc., um cara que eu considero muito, né, viemos para cá. Primeiro lugar, fomos na Gazeta do Povo, na Praça Carlos Gomes, né, procurar ser jornalista. E explicamos que era seminarista, tal, porque tinha ligação com Dom Pedro Fedalto, né?
E eles falaram, olha, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, talvez tenha uma vaga, né? Tá. Quando nós saímos ali na Praça Carlos Gomes, falamos, pô, não vamos perder a oportunidade, já que estamos aqui, vamos até ali o estado do Paraná, que era na Barão do Rio Branco, era 200 ou 300 metros ali. Quando chegamos lá, fomos atendidos pelo Mussa José de Assis. Mas o Mussa também tinha sido seminarista. Quando o Mussa viu que eram 2 seminaristas, ele falou, opa, peraí, o que vocês sabem de jornalismo, né? De matéria? Não sabemos nada, mas sabemos alguma coisa de escrever, temos boa redação, aquela história, já estávamos no 2º ano de filosofia, né? E o Mussa falou, olha, vai lá falar com o João Feder, vê se tem vaga, né? Aí o João Feder nos acolheu, né, em seguida, aí ele falou, olha, só tem um problema, tem que começar amanhã. Bom, nós estávamos numa aventura jovem, né? Mas ainda estava no seminário inteirinho, eu não tinha falado com ninguém, né? Não, decidimos e no dia seguinte começamos a trabalhar no estado do Paraná, do lado do Milton Ivan, de uma série de jornalistas que hoje a gente se encontra por aí neste mundo. E eu me lembro que as olivetes, as máquinas ficavam levantadas, a gente ficava ali escrevendo, né? Aí, no primeiro dia, o Mussa já mandou fazer uma matéria, o Franco foi para um lado, eu fui para outro. Quando voltamos ali por 3 ou 4 horas da tarde, né? E o cuidadoso fui tentar fazer um rascunho e estava datilografando, né? E fui tirar a página, nossa, o Mussa voou lá de cima e falou, não senhor, é num papel só, numa vez só. Depois você escreve a caneta o que está errado, nós não temos tempo. Aquilo me deu um choque e foi daquele jeito que eu comecei a vomitar, e acho que o Franco foi igual, né? E daí era aquela vida contínua, né? Mas foi muito rica. Eu peguei um momento que o Paulo Pimentel era o governador, ele estava finalizando o governo dele, nós tínhamos o PMDB e a Arena, e tinha momentos muito críticos disso, sabe? Então eu peguei de um lado o PMDB que estava querendo buscar lugar, de outro lado a Arena que estava de outro, né? E a Arena era a situação, e a gente tinha uma tendência mais oposicionista, né? Ou gostava mais desse lado, tanto pela vida universitária. E aquilo pegou, aquilo entrou na veia, assim como, né, até hoje eu continuo fazendo, hoje escrevo para o Právida, né? O Timothy Bancroft, que é o editor, virou amigo nosso, casou com uma lisboense, e daí a gente faz crítica internacional. Então hoje o meu papel é fazer pontuações sobre o mundo, em que ponto o mundo está indo para cá e para lá. E o Právida é realmente um jornal de primeira linha. Nós, infelizmente, não temos nenhum no Brasil de primeira linha, né? Mas voltando naquela época do Estado do Paraná, eu me lembro de uma matéria muito curiosa, né? Eu conversei com o moço, falei, moço, queria fazer uma matéria, né, sobre a Umbanda, o Espiritismo, né? Falei, o que isso... Não dá, isso ninguém vai se interessar por ler, né? Mas, olha, se você quiser, faça. Aí eu fui e me virei nas horas vagas, né? E num dia saiu no Estado do Paraná a capa do caderno, saiu uma chamada na primeira capa e na segunda, né? Saravá, meu pai de santo, né? E a minha matéria inteira colocada lá, porque havia uma realidade de espiritismo muito grande no Paraná e ninguém até aquele momento tinha feito esta observação ou levantado os dados de como que isto era, né? E havia muito medo, muito milindre. Eu me lembro que o meu fotógrafo, né? Agora não vou lembrar o nome dele, mas a fisionomia está aqui do lado.
Ele teve medo de entrar no terreiro comigo. Ele falou, não vou entrar lá, você entra, faz a tua matéria, pega os dados, mas esse foi a situação, né? E a matéria deve estar aí, eu não tive curiosidade de ver, mas deve estar. Ir lá na história do Estado do Paraná, está da, lá, né? Da biblioteca deve estar. Isso daí foi a história, aí eu já estava fora do seminário. Aí eu ia na igreja e começava a perceber que havia uma dissintonia entre aquilo que eu desejava e aquilo que eu estava vendo lá. Então começou a cair uma outra realidade, né? A gente jovem, e eu saí do seminário com a ideia de ficar 6 meses fora, mas já em seguida já percebi que não era mais do que 6. Era para sempre, né? Não havia essa. E a partir daí eu terminei filosofia, que era uma coisa que havia necessidade de fazer. Como não tinha recurso, né, fui fazer na Federal, me transferi para a Federal e completei o 3º e 4º ano, me formei em 72. Como filosofia também naquela época tinha uma forma assim, isso aí não vai te alimentar, eu fiz o vestibular para Ciências Econômicas, e fiz até o 3º ano de Ciências Econômicas também na Federal. Então, eu tinha uma vida muito interessante. De manhã estudava filosofia, à tarde trabalhava, à noite fazia economia na Federal. Então, não sobrava tempo. E aí comecei a namorar, né? Aquela história do início da brincadeira. E aí que faltou tempo mesmo, né? Porque aí a tua cabeça, os teus hormônios vão para o outro lado, aí não fica, enfim. Bom, depois daquilo, eu casei em 74, fui para Londrina, casar em Londrina, porque achei que podia retornar à célula familiar, né? Então, desde 9 anos, 10 tinha saído, 6 anos fui para Londrina, saí com 9, 10, quer dizer, fiquei 4, 5 anos em Londrina, e depois, no casado, eu voltei para Londrina. Mas não era a mesma coisa, sabe? Não é você ter do lado do teu pai, tua mãe, o projeto da empresa, né? Não era aquilo que eu estava desejando. Aí, em 76, eles fizeram um concurso para um curso de pós-graduação no BADEP, de análise empresarial, e eu fui um dos classificados do Paraná. Só eram alunos, só podia ser gente que já tinha um curso superior, né? E era muito concorrido, foi extraordinariamente concorrido, assim, ao exagero, porque, além de ser um curso de pós-graduação, eles pagavam para gente. Então, todo mundo queria fazer esse curso, né? Bom, e a primeira coisa foi o seguinte: o primeiro tem emprego garantido no BADEP. Eu falei, bom, eu estou perdido, mas essa vaga é minha. E entre os 30 eu me dediquei como máximo, e eu sou extraordinariamente determinado nisto, né? Acho que até hoje essa característica predomina. Eu sou rápido, determinado e mergulho ao máximo. Não mergulho a 10 metros, não. Eu mergulho a 1000 metros. Vou ao fundo, né? E fui o primeiro, Renato. Mas fui considerado o segundo por deficiências de comportamento. Ou seja, eu era meio tímido, né? E o meu outro companheiro, ele era mais aberto, era expansivo, e ele conquistou o primeiro lugar. Fiquei sem o primeiro lugar. Bom, aí veio o Renato Mazanic, aí veio a história da propaganda, aí veio um momento muito importante que talvez foi para mim igual aquele momento com 10 anos que o cara me falou que eu era fingido. E um amigo falou, peraí, o Urquiza tem uma formação humana muito rica, né? Quem sabe ele daria para propaganda e comunicação. E daí eu
estava na torcida sair uma segunda vaga no ADEP, e fui um dia numa múltipla propaganda que existia na época, até hoje ela existe, mas lá para tentar uma oportunidade. E o BADEP tinha um ganho, me lembro que era R$4.000. A múltipla falou, olha, você vem para cá, você também vai ganhar 4.000. Só que ao invés de ganhar os 4.000 só, você vai ganhar mais uma comissão. E eu não sou de demorar muito, sabe? Eu não gosto de 2 decisões, 3, 4, e não vou perder 10.000 anos me remoendo. Às vezes a porta abre e você entra e daí acabou, você escolheu aquela oportunidade, né? E aí eu fui para casa, falei, bom, mas quer saber de uma coisa? Eu vou lá na múltipla, parece que algo me encantou. E eu fui contratado um dia, mas na noite anterior eu fui para a biblioteca do Bom Jesus e comecei a debulhar tudo que encontrava sobre propaganda, porque eu não sabia nada. E comecei a ler. Então um dia eu trabalhava de dia na múltipla e à noite eu ia ler, né? Não parei esses momentos de fazer isto. Bom, eu fui muito feliz e ganhei 3, 4, 5 vezes mais. Foi uma experiência que nós vivemos juntos, rica, né? Foi uma época que a gente tinha um Boticário aparecendo, que nós tínhamos um M. Roseman aparecendo, que nós tínhamos grandes empreiteiros fazendo obras sérias, né? E aparecendo, e nós tínhamos uma transformação em Curitiba, talvez por uma coisa mais técnica, e eu acho que nós pegamos um momento em que a propaganda saiu de uma criatividade, que ela estava só criativa, e entrou numa área de mais estudo, mais profundidade, etc. E daí a minha vida deu um salto gigantesco, né? E daí, há 2 anos, eu tive a grata satisfação, que é uma coisa muito rica para mim, fui sócio do Renato Mazzani, que era meu diretor na múltipla propaganda, e formamos a Teorema, né? E começamos a trabalhar dos mesmos princípios, nas mesmas formas, mas as dificuldades eram imensas, porque a gente não tinha costa quente, nós não tínhamos ninguém nos protegendo, nós éramos sós no mundo fazendo a coisa acontecer, né? De 4 anos que eu passei na Teorema, aí surgiu uma oportunidade de ir para a Opus, né, como o Rodrigo, né, o Rodrigues me convidou e foi uma história, né? E daí eu falei, bom, conversei com o Renato, fiz uma composição, né? Ele incorporou toda a agência e eu fui para lá. Aí fiquei uns 2 ou 3 anos, não me recordo, e daí surgiu um sonho daqueles milagrosos da vida. Apareceu um Guilherme Cantarino aqui em Curitiba, que era um cara que tinha um vozeirão fantástico, montou uma agência, né? E naquele mesmo momento eu tinha sido aprovado para atender a Volvo pela Sclam, e o Guilherme me convidou, mas ele me prometeu um salário que era 3 vezes mais do que eu ganhava, e eu achei aquilo uma coisa muito fantástica, e eu às vezes nisso sou meio inocente, e fui, né? Mas o Guilherme realmente, eu acho que sou amigo dele, não sei aonde ele anda, como que ele está, nunca mais me localizei, mas não deu certo, ele era um aventureiro e não deu para a gente continuar. Aí nós fizemos a NTC Propaganda, que era uma nova tecnologia em comunicação, com a Silvia Dias, trabalhamos, recomeçamos, né? E começamos a ter um alcance muito grande em São Paulo, Brasília, enfim. Esse foi um período muito interessante, porque eu atendia a Rede Bandeirantes,
no seu João Saad, e ele gostava muito de mim, né? E aí tinha problemas de viagem naquele momento para São Paulo, sei lá, isso era 84, 85, 86, alguma coisa assim, mas a Bandeirantes me colocava no avião de qualquer jeito, entender? E como VIP, aquele cara que andava pela frente do avião, sentava lá na frente, enfim, e que eu não sou nada disso, sou simples, mas tive um tempo, né, muito rico entre Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio. Nesse período você teve um contato muito grande com o Wilson Tomás, né? Wilson Tomás, um grande Wilson Tomás. Mas do Wilson Tomás eu fui direto ao João Saad. E aí eu fiquei na secretária do João Saad e junto lá com ele. Bom, nós chegamos a um momento de trafegar por Brasília naqueles altos níveis, no Lago Sul, etc. E um dia me marcaram uma reunião num grande hotel em São Paulo e era para mim ficar o milionário da vida. Era algo como ganhar 10 milhões por mês, mas eu ia aplicar 2 milhões na Bandeirantes, 1 milhão ia ficar para mim e 7, que era a diferença, desaparecia entre os costas que estavam por trás do negócio. E aí eu parei, não dava mais pé, né? Era uma coisa perigosa demais, né? Até uns amigos falam assim, mas a Orqueza não era para você ficar rico a vida inteira. E daí eu retornei para Curitiba simples, né? Porque eu queria as coisas pé no chão. Em seguida, eu fui para São Paulo trabalhar em agência de propaganda, porque eu achei que Curitiba não era mais aquilo. E em São Paulo fiz um grande sucesso, né? A bagagem que você conseguiu aqui foi valiosa. Não era mais para voltar para Curitiba, mas aí o João Prado Vermelho, que também começou conosco lá na agência, na Múltipla, ele estava em campanha política naquela época e precisava alguém para atender, né? E era a campanha do Fernando Collor. Aí eu falei, Urquiza, volta para Curitiba, vem aqui, nós precisamos de alguém que responda. E foi. Aí minha esposa do outro lado, falando, porque eu ia às segundas-feiras e voltava às sextas, né? E aí eu voltei para Curitiba e passei a trabalhar com a Complan. Em seguida... Que era a agência do Vermelho. Que era a agência do Vermelho, atendia... Aí fizemos campanhas políticas, né, entrei, enfim... E porque a gente sempre... Em marketing, você não pode enganar. E eu sou totalmente contra o marketing da enganação, né? Eu acho que o marketing tem que ser uma relação que consiga satisfazer o consumidor em sua verdade, naquilo que o sujeito realmente tem de diferencial. O que você vai fazer? Potencializar, vai encontrar brechas, vai encontrar segmentos, vai encontrar posicionamentos, vai estabelecer um calendário, vai estabelecer uma estratégia, né, para executar isso. Mas não enganar. Eu hoje às vezes me choca ver algumas propagandas ou alguma coisa que, por exemplo, ela te promete 3 meses iniciais um valor e depois do 3º mês o cara te dá um golpe e te aumenta o valor para 2, 3, 4 vezes mais. Poxa, isso não é marketing, isso daí é uma arapuca. Ele te pegou numa armadilha, quando você acorda, você não tem mais saída, porque você fez um contrato de fidelidade por 1 ano, né? E quando foi ver, falou, pô, o cara me enganou. Eu não acho isto o marketing correto, né? E eu não trabalho assim, Renato, porque eu acho que isso fere um princípio que a gente tem de forma e de conduta. Bom, daí eu fui atender um desafio do Zé Carlos Martinez na CNT,
quando era rede OM, e o faturamento estava assim, despencando, estava em 400 mil reais e realmente ele ia quebrar, né? E aí eu fui naquele momento lá, e eu gosto desses desafios, né? É meu perfil enfrentar um desafio desse estilo. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, tem que encontrar um jeito nisso daqui, né? Aí conversei com ele e falei, olha, nós temos primeiro mudar o nome, mudar posicionamento e reencontrar um novo caminho, uma nova forma. E foi, bateu até que um dia, porque ele não queria, falou, OM é o nome da minha família, Oscar Martinez. Como é que você vai tirar o OM? Né? Aí eu falei para ele, olha, se fica com a rede OM no papel, mas no nome de fantasia, o nome que nós estamos trabalhando, nós vamos com outro nome. Surgiu a ideia de fazer uma central de televisão. E daí surgiu a ideia de formar uma central nacional de televisão. A ideia era assim, nós vamos nos juntar junto a uma emissora de outra localidade, ao invés de eu ser dono dele, ele ser dono meu, porque nós estávamos combatendo o sistema da Globo ou do SBT, que dominaram e estava desse jeito, da Bandeirantes, criamos esse conceito de uma central nacional. Então nós não somos donos, nós somos parceiros, vamos nos unir, né? E veio a CNT, ficou o nome, o Zé Carlos ficou com receio, me mandou a São Paulo para conversar com um amigo dele, que era o Agnello Pacheco, da agência, né? O que ele achava, né? Se eu estava maluco demais ou estava com o pé no chão. Aí eu fui lá, saí da reunião do Agnello, quando cheguei em Curitiba, o Zé Carlos foi me receber e falou, tá, legal, aprovado, é CNT. Ou seja, o Agnello referenciou, eu contei para o Agnello qual era o desafio, qual era o problema, e ficou CNT. E foi um período realmente que ela começou a ter um início de projeção, um reinício de Foi projeção. um renascimento muito importante. Primeiro, nós definimos um público só, público mulher. A grade foi feita em cima disto, né? E naquele momento, esse nicho de mercado não estava sendo atendido por ninguém. Todo mundo queria atender. Havia uma experiência muito rica que era a TV Mulher em São Paulo, na TV Gazeta. Então, a gente via que aquilo deu certo. A mulher queria uma programação que falasse de coisas para ela e de uma linguagem diferente que não estava sendo feito pelos demais. Então, havia uma oportunidade. Bom, Renato, nós saímos de 400 mil, fomos para 2,5 milhões e foi tão sucesso que o Bameninos comprou a CNT. E a compra do Bameninos foi muito curiosa, porque nós ficamos fechados no hotel aqui no centro, o Tibagi, um deles ali, e eu tive que fazer, junto com outros 3 ou 4 diretores, um memorial sem sair do hotel, sem ligar para minha casa, sem falar com ninguém, né? E no final ter o relatório e entregar para ver se o banco ia comprar ou não. O Zé Eduardo comprou. Bom, eu saí da televisão depois disto, porque nós tivemos um desencontro de linhas, né? E fui seguir para o outro lado. De repente, quando eu fui me acordar, virei consultor de marketing do Bameninos. Tive um amigo que pediu um dia uma análise, né? E falou, Orquiza, quanto você cobra para fazer essa análise? Eu cobro tanto. Então tá. Você faça essa análise e nos entrega na semana seguinte. Me deu um calhamaço de documento do Bameninos, eu levei, estudei, no dia seguinte estava lá. Só que você vai ficar lá fora da reunião, aguardando, né? E ele iria me apresentar o trabalho que eu fiz. Eu fiquei lá sentado na sala de espera. Quando terminou, ele me chamou, Orquiza, tudo bem? Você passa lá para receber. Ele, tá bom. E foi bem o trabalho. Ele falou, olha, só vou lhe dizer uma coisa. Eles me determinaram que eu lhe pague o dobro do que você pediu.
Bom, para mim foi uma grata satisfação Um reconhecimento. e daí eu comecei a fazer algumas coisas bem fechadas para este que faz tempo que eu não vejo ele, deve estar por aí também, né? E a partir disto, no ano 2000, ou 2001, ou 2002, eu não me lembro assim certinho, eu comecei a fazer uma série de palestras para a Unesp em São Paulo, que é a universidade, e o desafio era falar sobre produção do conhecimento. E sobre um conceito que como que você produz o conhecimento, como se você fosse uma indústria, que é o desafio que perdura até hoje. Eu fazia essas palestras em 2000. Bom, e um dia em Ilha Solteira, lá no canto de São Paulo, onde tem uma universidade fantástica, uma cidade fantástica, porque é a cidade que tem mais PhD por habitante desse país, né? Porque a Unesp está lá, enfim. E tinha um candidato político que estava disputando as eleições e eles estavam agoniados, né? Porque tinha um dono na cidade e a ideia desse candidato era combater esse dono. Faltavam 32 dias para a eleição, ele estava perdendo, né? Estava sem chance. E terminei minha palestra, eles vieram conversar comigo, nós ficamos até 1 da manhã, e falou: Urquiza, tem condição? Aí me bateu na cabeça aquele mesmo caso da Rede OM, né, dos 400 mil, que nós fizemos lá 2.400. Falei: olha, se você seguir a cartilha e seguir passo a passo, nós trabalhamos. E no dia seguinte eu vinha para Curitiba, eles me chegaram com um envelope, né, cheio de dinheiro, como se fosse aquele coletado na esmola da igreja, porque ele saiu, acho que de noite, recolheu entre os amigos de um e de outro, sei lá, e no dia que eu tinha falado um valor para ele, estava lá o meu dinheiro, né? Que eu falei para ele que eu só trabalhava com pagamento adiantado. Bom, nós inventamos um tal de Corruptol. Foi um detergente que nós mandamos isso em 2000, 2001, para casa de cada cara de lá, né? Mas deu uma bagunça na cidade, inventamos 1000 coisas. Moral da história, com 31 dias o doutor, que era um médico, ganhou a eleição, impossível de ganhar, né? E a partir essas coisas te fazem repensar também. E dentro da região, eles consideram você um deus, porque você, na verdade, nós não somos nada disso. Você tem que trabalhar seriamente, né, com a criatividade, mas com uma sequência boa. E daí, lá até hoje, onde eu chego, é uma festa, um me disputa para cá, outro, enfim. E eu dominei esse lugar, né? Daí eu fui atender esse empresário por isso que eu fiz negócio com um empresário do segmento de álcool e açúcar, porque ele me conheceu através disto, né? E daí a gente pôde trabalhar também com um desafio interessante, onde nós pegamos uma usina muito sofrível, que estava com problemas graves, né? Mas reposicionamos o foco mercadológico. A usina não é produtora de álcool de açúcar, ela é produtora de algo a mais. Aí, até isto ter uma virada, até eles compreenderem, demorou muito. Mas quando ele percebeu que o negócio dele era energia, né, e mudou toda a cabeça, mudou a produtividade, somos a melhor usina, né, ou o melhor conjunto, porque hoje são 3 usinas numa só, que é a usina Pioneiros de Surminos, e que hoje ela é talvez a pioneira em explorar gases nobres. Todas as usinas de álcool e açúcar, pela coluna, né, que vai lá para cima, perde muito hidrogênio, oxigênio, hélio, uma série de gases que vale uma fortuna. Nós seremos os primeiros a pegar esse gás, né, e utilizar. Eu nunca me esqueço que eu brincava com o pessoal deles o seguinte:
está aqui 1 quilo de ferro, o que você faz? Né? E aí aquela velha historinha, que é muito conhecida, muita gente fala. Então, um fez pregos e ganhou R$10. Outro pegou aquilo e fez seringas, né, agulhas de seringas, então ele ganhou R$100. Ora, subiu 10 vezes mais aqueles 10 que aquele tinha ganhado. E outro pegou aquele mesmo prego, aquele mesmo quilo de ferro e fez molas de precisão de um relógio e ganhou 1.000. Então, isto é o desafio que o homem tem. E eu vejo uma coisa muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, há 4.000 anos atrás, só fazer um paralelo, os mesopotâmios, que viviam lá onde hoje é o Iraque, eles tinham uma cultura muito evoluída. O azar que eles faziam o tijolo de barro. Então, esse barro se desmontou, porque não era a pedra que o egípcio tinha, né, e que perdurou. Não era os outros templos que muita gente fez em pedra, mesmo aqui no México, né, e perdurou. Mas eles olhavam para o céu numa percepção fantástica. Eles tinham escrita cuneiforme, escreviam em pequenas tabuinhas de barro e guardavam isto. Daí o Código de Hammurabi, os decálogos vieram de lá. Mas eles olhavam para o céu à noite e, de repente, viam que alguma coisa se movimentava num dia. Aí falavam, olha, aquilo lá se movimentou hoje. No outro dia, aquele que se movimentou. No outro dia, o outro. E eles foram os primeiros a olhar para o céu e saber qual era o dia da semana. Então, Marte estava na terça-feira, né? Mercúrio estava na quarta-feira, Júpiter estava na quinta-feira, né? Vênus estava na sexta, Saturno estava no sábado, no domingo era o dia do Sol, a segunda era o dia da Lua, lunes. O inglês fala Monday e Sunday, né? Que é o dia do Sol, o dia da Lua. Nós pegamos depois 274, mais ou menos, quando a igreja determinou que o domingo seria o Dominus, a Domenica Diem, o dia domênico, né? E nós adotamos domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Mas eu digo assim, o conhecimento, a cultura está aí, né? O nosso desafio é realmente entender isto que essa cultura traz. Não é fechar os olhos e falar que sabemos mais que todo mundo. Nós estamos aprendendo todo santo dia, até morrer temos que estar aprendendo. E olhando isto que vem. E esta coisa, você vê, há 4.000 anos atrás o cara não precisava de celular, não precisava de computador. Hoje nós não conseguimos ver que dia é se não olhamos o celular ou o computador. Mas eles olhavam para o céu e enxergavam que dia é. Então, este é o que eu acredito que é uma coisa muito importante. A gente caminhar na história, trazendo cultura e agregar cultura. Aí, só para finalizar, Renato, eu nesta história, desde 99, comecei a escrever uma coisa assim. Agora eu já tenho 7 livros publicados, então a gente está... Eu escrevo lá para o Právida, quer dizer, ficou o escrever desde o primeiro trabalho, ficou na veia, né? E a gente continua, enfim. E como é que você acabou chegando no Právida, rapidamente? O Právida foi assim, eu fiz uma crítica a uma situação que estavam vivendo na invasão do Afeganistão. E o editor gostou da crítica e pediu se poderia publicar a minha crítica, né? Eu falei, ok, manda bala, né? Depois que publicou, ele gostou, aí ele falou, vem cá, cara, você não faz mais crítica dessas igual, né? E daí foi assim que começou. E no Právida aconteceu uma coisa muito rica conosco. Foi o seguinte, enquanto a comunidade europeia estava discutindo a sua Constituição, a Constituição Europeia, nós escrevemos um livro chamado Planeta Louco. O Planeta Louco foi publicado inteirinho, capítulo a capítulo, no Právida.
né? Então ele alcançou a China, ele alcançou toda a Rússia, ele alcançou toda a Inglaterra, ele alcançou alguns países africanos, né? E foi uma coisa que nós fizemos de parceria, né? Perfeitamente. Se você tiver alguma coisa mais para finalizar, fique à vontade. Você está deixando um depoimento que poderá ser assistido por muitas pessoas, principalmente estudantes, entenderem um curso de vida acontecido. Renato, eu agradeço, né? E estou à disposição sua aí, de quem quer que seja. Eu acho que a gente não sabe quando vai parar, porque nós somos passageiros de um tempo. Mas eu quero, enquanto estiver respirando, continuar mergulhando fundo e indo lá para... E é só isso que a gente pode desejar.